te adoraremos para sempre. Aleluia. Você pode aplaudir esse Deus. Ele é fiel. Santo é o nome do Senhor Jesus. Quem é esse? É a pergunta que move o nosso coração nessa noite. Você está desejoso de conhecer mais desse Deus? Você está ansioso por saber mais desse Cristo maravilhoso, poderoso para nos salvar? Quem é esse? É a indagação do nosso coração, de todo o nosso ser. Como diz o salmista: todo o meu ser anseia por ti, Senhor. Todo o meu ser. Quem é esse? Eu vou te dar algum minuto para você fechar os seus olhos e começar a orar e buscar ao Senhor, dizer: Senhor, se revela a mim nessa noite. Pai, eu quero te ver. Senhor, eu quero te conhecer. Quem é esse? Quem é esse que tem poder para perdoar? Quem é esse que tem poder para restaurar alguém? Quem é esse que tem poder para dar vida eterna? Quem é esse que tem poder para curar um enfermo? Quem é esse que tem poder para restaurar casamento? Quem é esse que tem poder para curar, para libertar dos grilhões das trevas? Quem é esse, Senhor? És tu, Senhor, o nosso Cristo, o nosso Rei, o nosso Senhor, o nosso Salvador. Ah, meu Deus, esse é o desejo da nossa alma nessa noite, é te conhecer mais, é estar mais na tua presença. Sim, Senhor, é ter mais de ti, mais de ti. Quem é esse? Quem é esse? Se revela, Senhor, se revela neste lugar, se revela em cada coração, se revela por meio da tua palavra, se revela, Senhor, em meus louvores, se revela, Senhor, nas orações, se revela, Senhor, nessa noite. Ah, Senhor, abra os céus neste lugar. Oh Deus, abra os nossos olhos espirituais, abra o nosso entendimento. Sim, Senhor, revela a tua glória, revela a tua presença, revela, Senhor, quem tu és neste lugar. Ah, meu Deus, queremos te conhecer, queremos te conhecer, queremos saber mais de ti. Tem tudo a ver contigo, é o Senhor que importa, é a tua pessoa, é o teu nome, é a tua presença, é o Senhor. Ah, vamos declarar mais uma vez quem é esse. Vamos aproveitar esse momento. Declare mais uma vez: quem é esse? Quem é esse? Quem é esse? Só o Senhor. Só o Senhor Jesus. Oh, aleluia. Aleluia! Louve ao Senhor mais uma vez com suas palmas. Toda a glória ao nome de Jesus, o nosso Salvador. Aleluia! Amém, queridos? E eu tenho a certeza que você está transbordando de uma nova vida em Cristo. Você pode então transbordar na vida de quem está do seu lado, declarar a paz de Jesus, dar um abraço, um aperto de mão. Se você quiser sair, cruzar essa nave para encontrar alguém, faça, aproveite este momento. Estamos aqui em comunhão, no nome do Senhor Jesus, como família, corpo de Cristo. Glória a Deus. Eu quero aproveitar, enquanto isso, agradecer você que nos acompanha pela internet, que o Senhor Jesus te alcance, te abençoe aí em nome de Jesus. E se você quiser e puder estar conosco aqui presencialmente, vai ser uma bênção, viu? Em nome de Jesus. A igreja concorda com isso? Amém, disseram amém aqui em nome de Jesus. Quero também estender a nossa alegria e gratidão por você que está aqui pela primeira vez. Que o Senhor Jesus te abençoe muito nessa noite. Eu vou dizer assim, não fique acanhado, mas deixa Deus falar contigo, viu? Que você saia daqui transbordando a presença de Deus, em nome de Jesus, tá bom? Mas você que está aqui pela primeira vez, por favor, não saia só alimentado espiritualmente, depois da palavra que vamos ouvir, ao final deste culto, mas que você saia daqui também com uma lembrança. Nós queremos te dar uma lembrança. Então, ao final do culto, por favor, você que está aqui pela primeira vez,
passe ali no balcão de formação, então fale com quem está ali no hall de entrada, nossos irmãos que estão ali caracterizados no acolhimento, na recepção, e diga: olha, estou aqui, é minha primeira vez aqui. Eles vão te direcionar a uma lembrança, um sinal da nossa gratidão pela sua presença, tá bom? E também uma declaração de que esperamos que você volte mais vezes. A igreja concorda com isso também? Aleluia, glória a Deus. Queridos, que a graça e a paz de Jesus seja sobre todos vocês, amém? Nós estamos aqui para buscar adorar ao Senhor, e esta é uma noite de celebração. Importa que o Senhor Jesus cresça, apareça, o nome dele seja exaltado, não é? Mas enquanto nós nos preparamos para continuar louvor, para continuarmos adorando ao Senhor, eu quero pedir muita atenção sua para alguns recados, alguns avisos, com aquilo que nós teremos de atividades, não é, nas nossas programações. Então, por exemplo, para encerrar o mês de julho, nesta semana, nós vamos ter aí o culto especial, a celebração especial da Rede Up Teens, que é os adolescentes com muita força, muita intensidade, buscando ao Senhor. Nesta quarta-feira, dia 30, às 20 horas, fica aí o convite para você, adolescente, você, pai e mãe, que tem um filho aí nessa idade, convoque-o para estar aqui, vai ser bênção demais. Fala sério, é o tema da galera nesta quarta-feira, com a Last Night, culto especial deles, tá bom? E no dia 31, na quinta-feira, o último dia do mês, fechando com chave de ouro, o mês de julho, nós vamos ter à tarde, às 14 horas, o Clube do Artesanato. É uma exposição da Rede Fruto Madura, de artesanatos, acredito que também de crochê, roupas, alguma coisa assim, que eles têm se organizado e têm trabalhado com afinco, e vão fazer essa exposição aberto a todos que quiserem prestigiar, conhecer e vir aqui e estar participando disso, tá bom? Quando que vai acontecer? Vai acontecer nesta quinta-feira, dia 31, a partir das 14 horas até as 15 horas da tarde. Se você pode, dê uma passada aqui, venha prestigiar o Clube do Artesanato, essa exposição que eu tenho certeza vai ser para a glória de Deus também. Amém, queridos? E à noite, neste mesmo dia, no dia 31, na quinta-feira, às 20 horas, vamos ter aqui um papo muito especial, com uma galera também muito especial. É o papo de homem. Tem homem nessa noite aqui, aleluia! Oh, glória! Então um convite para você, homem de Deus, é estar aqui nesta quinta-feira para um papo de homem. Você que tem vindo sabe que é muito especial, vai ser gostoso, e eu tenho certeza que Deus há de falar nos nossos corações, tá bom? Então não perca. Quinta agora, dia 31, às 20 horas, papo de homem. Movimente as células aí, líderes, não é? Você que é membro de uma célula, convide alguém, movimente sua célula, vamos estar juntos aqui como homens, como rede homem, buscando ao Senhor. Queridos, e tem algo especial vindo aí em agosto, que é o Lidere. O Lidere é um momento especial que nós temos aí, praticamente no mês todo, todas as segundas-feiras, e vai acontecer em agosto, para uma profundidade, um mergulho em estudos, em pesquisas, e num preparo para o nosso servir, o nosso trabalho para o reino de Deus. Então, você que está engajado como servo, como voluntário, em qualquer rede, ministério aqui da igreja, mas você serve aqui na igreja, você é convocado a estar neste Lidere, que vai acontecer em todo mês de agosto, nas segundas-feiras, tá certo? É necessário você dar o seu nome, não tem custo nenhum, mas é necessário você dar o seu nome. Nós temos um grupo no WhatsApp, em que você terá maiores informações, até mesmo, quem sabe, compartilhar de alguns material, enfim, mas é preciso que você dê o seu nome. Você pode entrar neste grupo de WhatsApp, dando o nome no seu balcão ali, no balcão ali atrás, no final do culto, ou mandando uma mensagem na secretaria da igreja durante a semana, com a palavra Lidere, que você vai ser direcionado para este grupo, tá certo? É aberta a toda a igreja, mas nós gostaríamos, com muito carinho, com muito amor, de ver os nossos voluntários, nossa liderança toda da igreja participando, para este tempo de cuidado, o cuidado da saúde integral do líder, tá certo? Vai ser muito especial, nós contamos com você. E também, meus queridos, algo muito especial também, que vai acontecer em setembro, é o nosso aniversário, o aniversário da nossa amada igreja IPI de Sertanópolis, completando quantos anos?
92 anos. Nós nascemos como Igreja Presbiteriana Independente de Sertanópolis, ou fomos organizados como igreja aqui em 1933, exatamente em 9 de setembro de 1933. E no mês de setembro, do dia 9 ao dia 7 ao dia 9, nós estaremos aqui celebrando. Agende essa data, já se prepare, vai ser uma festa tremenda no nome de Jesus. Amém, queridos? Esses são os avisos, os recados de hoje. Mas nós vamos continuar adorando, celebrando ao Senhor, e agora também com o nosso louvor financeiro. Eu quero me dirigir a você que nos visita, que você não se constrange, mas fique à vontade, se você quiser participar deste momento. Nós, como igreja evangélica, nós entendemos pela palavra de Deus que tudo é dele, tudo é para a glória dele, até mesmo as nossas finanças, tudo provém dele. E o dízimo, oferta missionária, tudo isso é uma resposta ao amor, à graça, à provisão de Deus em nossas vidas. Não é peso, não é obrigatório, é uma resposta de amor ao Senhor também. Então convido você a fazer isso com alegria e gratidão ao Senhor. Através das urnas aqui, se você vai trazer os seus envelopes, ou então através do QR Code com o seu aplicativo, como você bem preferir. Fiquemos em pé, em nome de Jesus. E eu quero te pedir mais uma vez, continue com o coração aberto. Deus ainda há de falar aos nossos corações nessa noite. Deus não nos reúne em vão nessa noite. Há um propósito, há uma palavra, há uma presença aqui. Amém, queridos? Vamos continuar celebrando o Senhor Jesus. As palmas. Há uma nova canção em meus lábios.
sua bondade e a sua misericórdia que nos seguem todos os dias da nossa vida. E é por isso que nós não podemos nos esquecer que a Ele seja dada a honra e a glória por esses momentos e essas promessas que estamos vivendo todos os dias. Amém? Vamos dar a Ele toda a glória, toda a honra. Ele é digno de tudo. Os anciãos rendem suas coroas ao Cordeiro e a Ele cantam: Tu és digno de tudo, Tu és digno de tudo, pois tudo vem de Ti. Tudo é para Ti, Tua é a glória. Nossa adoração, dia e noite suba a Ti 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 nossa adoração. Dia
poderoso e nós exaltamos Ele e não nos cansaremos de exaltar o Seu nome por tudo que tens feito e por tudo que Ele é. Amém? Aleluia. Vamos declarar, queridos, mais uma vez, que Tu és digno de tudo. Tu és, Senhor, digno de tudo. Tu és, Senhor, digno de tudo. Tu és digno de tudo. Pois tudo vem de Ti, tudo é para Ti. Sim, Senhor. Ah, Tu és digno, Senhor. Tu és digno, Senhor. Tu és digno, Senhor. As suas mãos rendidas ao Senhor, declare isso, igreja. Tu és digno de Oh, Senhor, pois tudo vem de Ti. e tudo é para Sim, Jesus. Tua é a Hoje, para todos sempre, é a glória, a honra, o louvor, Senhor. Hoje, para todos sempre, a Ti a honra, a glória e o louvor, Senhor. Glórias a Deus. Glórias ao nome que está acima de todo nome. Nome de Jesus. Declaramos este culto neste nome que é centralizado neste lugar. O nome de Jesus. Seja adorado, Senhor, seja glorificado. Mais uma vez nos rendemos a Ti, Senhor. Nos rendemos a Ti, ó Pai. Nos rendemos ao Filho e nos rendemos ao Espírito Santo. Amém e amém. Glórias a Deus. Que a graça e a paz sejam multiplicadas, meus irmãos. Amém. Pode tomar o seu assento, por favor, queridos. Deus continue abençoando a vida dos nossos irmãos, ministério de louvor. Uma bênção do Pai, que Deus continue capacitando a vida de nossos irmãos, aos que estão lá na mídia servindo, aos que estão lá no estacionamento, na recepção, na intercessão, lá no Espaço Kids também servindo as nossas queridas crianças. Glórias a Deus. Daqui a pouco nós teremos um momento em que nós vamos orar, entregando o jejum. E eu sei que você foi firme aí até hoje, né, irmão? Até o último dia, né? Uma coisa importante que nós não podemos cair em um engano, o pós-jejum é muito importante, sabia disso? Seja você que ingressou nesses 21 dias, ou outras experiências, outros desafios que você vai abraçar em forma do jejum, você precisa entender a importância do pós-jejum. Muitas pessoas acabam pecando e pecam o pós-jejum. De que forma? Eles querem compensar os 21 dias ou aqueles dias em que ele esteve em abstinência de tal alimento. Por exemplo, é o doce. Tem irmãos que não vê a hora acabar o culto hoje para chegar em casa. Parece que eu estou tendo uma visão, aquela geladeira abençoada, cheia de doce. Principalmente aquele bolo de leite ninho, irmãos. Que é isso? É o melhor da terra. E não vendo a hora. Aí, sabe qual é o problema, irmãos? Depois come até passar mal. Aí, irmãos, o que valeu o jejum? O jejum é para nos modificar. Um dos propósitos, uma das finalidades no jejum, é para nos trazer autocontrole. É para que nós venhamos exercer o domínio próprio sobre os nossos próprios impulsos. Eu falei isso também pela manhã, teu irmão que já estava ansioso para comer um pudim. Aí ele falou, pastor, eu não vou comer todo o pudim hoje como um ato de domínio próprio, porque eu entendi agora, mas eu vou fazer isso da manhã. Falei, tudo bem, né? Tarde um dia para você pecar pelo menos, não é? Vai por parte, né? Literalmente, vai por parte. Assim vai durante a semana toda. É o propósito de trazer sobre nós um domínio, um equilíbrio. Você ter domínio, aquilo que realmente estava, olha, estava difícil ficar sem, seja
algum alimento, alguma refeição. E agora é o momento de você exercer controle. Para quê? Para que seja isso também uma maneira para que você possa aplicar em outras áreas. O impulso da carnalidade, o impulso da tentação, o impulso do consumismo, tudo isso pode ser afetado pela falta de controle. E tudo isso pode ser controlado se tivermos também o domínio próprio. E onde começa isso? No jejum. Amém, meus irmãos? Daqui a pouco nós vamos ter um momento de oração, mas eu gostaria de trazer essa orientação para vocês sobre o pós-jejum, para nós não pecarmos. Amém, irmãos? Que devemos continuar firmes em nome de Jesus. Eu não sei você, mas eu tenho sido muito abençoado com essa série de mensagens altos e baixos, com base na trajetória de reis de Israel e também de Judá. E hoje nós vamos encerrar essa série de mensagens, irmãos meus, embora temos tantas outras referências de reis, tanto de Israel e de Judá, que tiveram altos e baixos, e com muitas lições para o nosso crescimento, mas eu tenho certeza que no decorrer das pregações, ainda que seja outro tema, nós iremos ser ministrados também por outras passagens bíblicas. Com a graça do Pai, iremos começar no próximo domingo uma nova série de mensagens. Mas nessa noite, irmãos meus, eu gostaria de falar sobre o rei Ezequias. E a história dele encontra-se em 2 Reis, e eu vou destacar aqui o capítulo 20. Se você está com a sua Bíblia, abra por favor. O capítulo 20, embora a história dele, você pode ler depois, começa no capítulo 18, tem algumas passagens, no capítulo 19 também relata muito, e segue também para o capítulo 21, mas eu gostaria do capítulo 20, destacar para os irmãos. Ezequias, ele foi o pai de Manassés. Lembra aquele homem que até então, antes de uma conversão genuína, nós identificamos ele como o pior homem da face da terra? Pois é, Ezequias foi o pai dele. Ezequias foi o 12º rei de Judá. Este homem fez coisas que poucos outros fizeram em Judá. Ele é considerado um grande reformador, porque ele fez uma limpeza no templo, onde estava todo contaminado, com ofertas a deuses pagãos. Estava há muito tempo que não celebravam uma Páscoa. Isso fez Ezequias enquanto governou, e foi tão impactante a sua liderança, o seu governo, que o povo, por sua vez, também teve um despertamento espiritual, ao ponto que eles também começaram a buscar a Deus, se posicionaram. De fato, este homem impactou a história de Judá. Ele seguiu muitas atitudes do próprio rei Davi. Ele foi zeloso para com Deus, um homem temente ao Senhor, e tem muito para ensinar a mim e a você. Eu quero destacar aqui, a princípio, os momentos em que ele mais se destacou em uma relevância espiritual, nos seus melhores momentos na fé, nos seus melhores momentos da sua vida. Mas no capítulo 20, nos traz, irmãos, uma passagem muito importante. Eu quero ler com vocês a partir do versículo 1, que assim está escrita a palavra do nosso Deus. Por esse tempo, Ezequias adoeceu de uma enfermidade mortal. O profeta Isaías, filho de Amós, foi visitá-lo e lhe disse: assim diz o Senhor, ponha em ordem a sua casa, porque você morrerá, você não vai escapar. Então Ezequias virou o rosto para a parede e orou ao Senhor, dizendo: ó Senhor, lembra-te de que andei diante de ti com fidelidade, com um coração íntegro, e fiz o que era reto aos teus olhos. E Ezequias chorou amargamente. Antes que Isaías tivesse saído do pátio central, a palavra do Senhor veio a ele, dizendo: volte e diga a Ezequias,
príncipe do meu povo, assim diz o Senhor, o Deus de Davi, seu pai: ouvi a sua oração e vi as suas lágrimas. Eis que eu vou curá-lo, e ao terceiro dia você subirá à casa do Senhor. Acrescentarei 15 anos à sua vida, e livrarei das mãos do rei da Síria, tanto você quanto esta cidade. Defenderei esta cidade por amor de mim, e por amor a Davi, meu servo. Isaías disse mais: peguem uma pasta de figos. Eles a pegaram e a puseram sobre a úlcera, e Ezequias recuperou a saúde. Feche os olhos por um momento, irmãos meus, oremos para que o Senhor abra nosso entendimento. Senhor, nós oramos para que o Senhor abra o nosso entendimento, para que possamos compreender claramente a Tua palavra, de tal maneira que ela não seja distorcida, em nome de Jesus. Remova também, Senhor, toda e qualquer distração deste momento, Pai. Aquieta nosso coração para Te ouvir. Nós desejamos, Senhor, ouvir somente a Tua voz. Fala conosco, fala ao coração do meu irmão, ministra ao coração da Tua igreja nessa noite, Pai. Nós oramos e nos rendemos diante de Ti e clamamos, Espírito Santo, em liberdade, para continuar fluindo neste lugar, através da Tua palavra, que nós cremos que será pregada, e ela não voltará vazia, mas ela cumprirá os Seus desígnios, em o nome de Jesus. Amém, Senhor, e amém. Queridos, o rei Ezequias, ele fez tantas coisas para Deus. Ele não somente foi um instrumento a qual Deus fez muitas coisas através da vida dele. Uma coisa é Deus fazer algo através de nós, outra é termos um coração disposto a fazer algo para Deus, a qual glorificará o nome dele. E Ezequias, ele fez muito isso. Não somente foi um instrumento usado nas mãos do Senhor, mas boa parte da sua vida ele se dedicou e muito mais em fazer coisas que glorificavam a Deus, e principalmente, como nós já introduzimos, a respeito do templo que já estava em ruína. Isso porque outros reis que estavam antes dele não zelaram de servir a Deus, e isso estava em ruína quando Ezequias assumiu, e de fato foi um homem que fez uma grande diferença. No entanto, ele também pecou como homem falho, ele teve também baixos na história dele. E o profeta Isaías também vai falar isso. Você pode ler depois no capítulo 38 ao capítulo 40 de Isaías. Ele foi o profeta também dessa geração do rei Ezequias, e trouxe também alguns fatos ali, como também o cronistas, em 2 Crônicas, vai narrar também alguns dados, alguns detalhes também do rei Ezequias. Mas o que tropeçou Ezequias foi semelhantemente ao rei Uzias, que ouvimos semana passada, que foi no orgulho. E como ele demonstrou, de certa forma, uma soberba, um orgulho, por duas razões. Primeiro, um rei da Síria chamado Senaqueribe, ele veio contra Judá. E o que ele fez de vez batalhar contra o rei Senaqueribe? Ele usou todos os recursos, ou parte dos recursos, para pagar tributos ao rei Senaqueribe, de vez batalhar. Ele, de vez batalhar, ele pagou ou submeteu a um recurso para não ter guerra contra o inimigo. Ele sujeitou a um jugo que trouxe também para o povo. E outra ocasião é que alguns espiãos vieram com a intenção de visitar Ezequias, e eles eram da Babilônia, e vieram para saudar, para honrar o rei Ezequias. No entanto, eles estavam movidos com uma coisa: eles queriam conhecer os pontos vulneráveis e fracos, para invadir a qualquer hora a cidade de Jerusalém. E assim eles fizeram, foram atacados. E ele não percebeu a malícia. Ele se permitiu se vangloriar ao ostentar tudo que tinha, tanto no seu palácio, no templo, todos os tesouros que tinham. Ele mostrou tudo, ao ponto que o rei, aliás, o profeta Isaías, ao ficar sabendo que ele tinha feito isso, muito o repreendeu, dizendo: você ficou louco fazer isso? Ao demonstrar para eles tudo
tudo que eles viram, eles vão levar um dia. Você permitiu que o inimigo enxergasse coisas que amanhã ele vai vir contra vocês. E foi um ato que ele não se apercebeu, foi uma maneira também de ostentar, de alguma forma, todas as suas conquistas, ou até mesmo o resultado do seu bom trabalho, do seu ministério. Este homem, um dia da sua história, não está em ordem cronológica aqui o texto que nós lemos, mas um dia ele caiu numa enfermidade. E o que me chama bastante atenção, irmãos meus, quando olhamos para este texto, é que o Senhor estava preparando ele para algo tão inevitável. O que Deus estava preparando o rei Ezequias para algo que é inevitável. Eu acredito que eu e você, meus irmãos, nós estamos também a caminho de algo que é inevitável, é um assunto que nós evitamos pregar, falar ao redor de uma mesa entre amigos, em família, mas dificilmente nós falamos de algo a qual será inevitável para todos nós, que é a morte. O rei Ezequias, ele se destacou em relação aos demais reis que vieram antes e depois dele. Ele foi o mais zeloso, com exceção de Davi, que foi uma referência, mas ele dedicou-se em tanto servir a Deus. Ele não tropeçou naquilo que muitos outros reis tropeçaram, mas ele teve algo comum que foi inevitável, que todos os reis, mesmo que tiveram altos e baixos, ou aqueles que começaram mal e terminaram bem, independente do fim que tiveram na sua trajetória, um dia eles chegaram no inevitável. Todos eles morreram. Você pode ler a história de todos os reis, e a maioria se destaca nas últimas palavras a respeito, dizendo que este morreu, e alguns dão ali a idade que eles tiveram, e o destaque. Estes foram honrados como os reis, este foi homenageado, muitos plantearam, e por fim, vários relatos de um dia tão inevitável, que chegou também para os reis de Israel, e também para os reis de Judá, e a nossa história, irmãos meus, não é diferente. Ao saber que é inevitável, irmãos, esse dia a qual chegará para todos nós, e saiba de uma coisa, o próprio Deus tem compromisso com essa palavra. O próprio Deus tem compromisso com isso. Quando olhamos para Hebreus 9, 27, olha só o que diz a palavra: e assim, como aos homens está ordenado morrerem uma só vez, depois disso, vem o que? O juízo final. Aqui já nos traz, irmãos, uma clareza que Deus tem compromisso com essa palavra. Há uma ordenança da parte de Deus que todo homem, ele há de viver ou a viver uma só vez. Aqui já cai por terra qualquer entendimento paralelo. Nós cremos na autoridade da palavra de Deus, amém, queridos? Qualquer outra perspectiva não é digno de confiança. Eis a palavra de Deus. Assim como os homens está ordenado, Deus ordenou morrerem uma só vez, vindo depois o juízo. Se o Senhor mesmo ordenou, irmãos, é uma ordenança de Deus, que todos vão morrer, por que nós temos que evitar falar de um assunto que na verdade é inevitável? Evitamos falar de coisas como essa. Será que não convém falarmos, irmãos, ainda mais neste contexto que olhamos na história deste homem, pensarmos um pouco, refletir na nossa vida com relação a esse dia que chegará para todos nós, e sabemos que é inevitável. É inevitável. Sei que não é uma das melhores mensagens, talvez tão empolgantes, mas mesmo assim é uma mensagem inspirada de Deus. Amém, meus irmãos? Deus falou para Ezequias: olha, está chegando o dia inevitável.
E uma das coisas que Deus falou para ele, e eu acredito que eu e você devemos também nos preparar, irmãos meus, é conforme o que está no versículo 1. A ordem de Deus, qual foi? Põe em ordem a sua casa, porque você morrerá, você não vai escapar. Põe em ordem a sua casa. Queridos, ao saber que esse dia será inevitável para todos nós, o que nós mais precisamos concentrar nossa vida, se não reconhecer, olhar para a nossa vida, e se realmente ela está em ordem. Olhar para a nossa casa, saber se ela está em ordem. A nossa casa está em ordem. O rei Ezequias, ele recebeu essa mensagem, queridos. E eu acredito que Deus deseja também nos despertar nessa noite. É uma ordem de Deus. Uma ordem veio, olha, põe em ordem a sua casa. Porque mais cedo ou mais tarde é inevitável. Você vai morrer. E a mensagem que eu pregar para você nessa noite, irmãos, talvez você vai falar ainda hoje com alguém, ou amanhã ao chegar no seu trabalho, e você vai compartilhar, ou alguém perguntar, como foi a mensagem que o pastor pregou, e eu acredito que você vai falar com muita tranquilidade, o pastor pregou que nós iremos morrer. Qual foi a mensagem? O pastor pregou que eu vou morrer. Eu vou morrer, meu Deus, e aí, né? Meus irmãos, ao saber disso, fisicamente, queridos, nós vamos passar. Para aqueles que estão em Cristo, isso não é desespero, mas precisamos amadurecer no assunto. Precisamos amadurecer para tratar até mesmo de uma forma tão natural, ainda que emocionalmente nós não temos muitas vezes estrutura para lidar. Por quê? Porque é inevitável, vem sem aviso. No caso, o rei Ezequias foi avisado. Põe em ordem a sua casa. Ele estava enfermo, não sabia se ele seria curado ou não, antes da visita do profeta. Estava realmente numa perspectiva, ou já estava se entregando, estava realmente deparando-se com a sua vulnerabilidade. Ao saber disso, irmãos meus, que a necessidade de colocarmos a casa em ordem, a nossa vida em ordem, ao saber que nós iríamos enfrentar um dia inevitável, e sabemos que o rei Ezequias, ele admitiu não estar preparado. Não estar preparado. Por quê? Porque de alguma forma ele pediu para Deus mais tempo de vida. E Deus acrescentou a ele mais 15 anos, além de curar a ele. Curou ele daquela úlcera, ele foi um homem curado, Deus fez uma obra na vida dele, restaurou a vida dele e seguiu realmente mais 15 anos. Eu fico refletindo, irmãos meus, sobre essa ordem, quanto tempo levaria para colocar nossa casa em ordem? Quanto tempo? Quanto tempo? Ao pensar o seguinte, eu preciso colocar a minha casa em ordem. Quanto tempo nós precisamos? Quantos dias nós estamos se referindo? Quanto tempo nós precisamos para colocar nossa casa em ordem? Nós planejamos, irmãos, uma viagem. Talvez alguns já estão pensando uma viagem para o final do ano. Alguns planejam uma aposentadoria, aquele grande dia de chegar. Mas alguém planejou a morte? É claro, não planejando como e o dia, isso somente o Senhor sabe. Mas planejou no sentido de estar planejando ao ponto de estar preparado. Ao saber que, olha, eu estou preparado e não vai ficar nada pendente. Nada pendente. Eu já estou preparado, primeira coisa, para a eternidade. Eu já estou preparado para a eternidade. Eu acredito, irmãos, que essa é a primeira certeza que devemos ter. Se estamos preparados para a eternidade. Para o cristão, essa é uma mensagem de esperança, que conforta nosso coração quando despedimos de um irmão na fé, de um ente querido que partiu com Cristo. Isso nos consola. Está em Cristo, está na glória. Sim, irmãos, nós devemos manter essa esperança no nosso coração.
nós estamos realmente de passagem, somos peregrinos aqui nessa terra, realmente nossa pátria está no céu. Essa é a nossa esperança, nós temos a certeza da vida eterna, por isso o viver é Cristo e o morrer é lucro. Até usa as palavras do apóstolo Paulo para afirmar que também este é o meu lema na minha vida: o viver é Cristo e o morrer é lucro. Importa é a vida eterna. Sim, irmãos, nós temos uma esperança da vida eterna, mas por outro lado, nós temos que admitir também que nós temos responsabilidades aqui neste mundo, com pessoas a quais temos aliança. Um discípulo de um profeta não pensou assim. E sabe o que aconteceu? Chegou o dia inevitável para ele. Ele partiu para a glória. Mas enquanto ele foi para a glória, a família quase passou o inferno aqui na terra. Por quê? Porque deixou uma dívida, baita dívida, tão considerável, que a viúva não teve condições de pagar, e ao ponto que queriam levar até os 2 filhos dela como pagamento da dívida. Enquanto um partiu para a glória, a família ficou quase vendo o inferno aqui na terra, com cobrança todo dia, com ameaça: vou levar os seus filhos, então eles serão escravos. E essa mulher um dia chegou ao profeta Eliseu, desesperado, é claro, e dizendo: olha, meu marido morreu, e você sabe que ele servia a Deus, mas agora olha a dívida, o que eu vou fazer? Aqui me chama, irmãos, a importância de nós também prepararmos tanto para a eternidade, mas preparar também nossa família e todas as pessoas às quais nós temos uma aliança. E às vezes nós temos dificuldade de conversar sobre isso. E sabe o que acontece depois, quando deparamos com algo tão inevitável? A gente vê uma pessoa desesperada porque não sabe nem da senha do banco, não sabe de coisas porque só um que lhe dava, seja na perspectiva de finanças, não sabia de nada. E o desespero depois? Não sabe o que devia, ou quem o devia, se pagou, se não pagou. É o drama da família, além de conviver com uma dor da falta, da saudade, e depara ainda com problemas que trazem muito conflitos. Poderiam ser evitado isso, evitar certas coisas. Sinceramente, irmãos meus, será que seria sensato nossa parte sentarmos como família e conversarmos sobre este assunto? Eu acredito que nós teremos muito mais naturalidade de conversar de algo tão delicado. Melhor falar isso na saúde do que na enfermidade. Porque se você fala com uma pessoa que está na enfermidade, você já está crendo que ela vai partir mesmo. E ela já estava assim: olha, realmente, quer se pedindo de mim, né? Não está nem orando para ser curado. Fica até difícil de falar com a pessoa quando está na enferma: olha, qual é o seu desejo? Né? Você não sabe. Ou seja, o que eu oriento, o que podemos orientar uma família, um casal, é o seguinte: chega no marido e pergunta: se você chegar primeiro que eu na glória, o que eu preciso saber? Se você chegar primeiro que eu na glória, o que eu preciso saber? O que eu deveria fazer? Você acha que eu não conversei isso com a Preciosa não, né? E, irmãos, eu fluiu cada coisa, só o sangue do Cordeiro. Até Tupperware foi o assunto. Pode usar Tupperware? Ali, sei o quê. Eu falei: misericórdia, que isso não aconteça, né? E foi natural, porque com a graça do Pai, não há aviso prévio para nós, pelo menos por hora, né? Está tudo bem, conversamos. Olha isso, você sabe a senha, sabe a senha do banco, você sabe do celular, é isso, aquilo e outro. Sabe, meus irmãos, isso é necessário colocar nossa vida em ordem. Primeiramente, na perspectiva de eternidade, que iremos para com o Senhor. Iremos, irmãos. Sim, é a certeza de ir, mas e quanto àqueles que vão ficar? Isso eu acredito, irmãos, que deve fazer parte também de um cristão maduro, de assumir responsabilidade com uma família, com um ministério. A pergunta que eu faço diante disso também, irmãos: teríamos que implorar por mais tempo? Será que iríamos implorar por mais tempo?
Assim, de alguma forma, como o rei Ezequias implorou ao Senhor por mais tempo. E se, ao saber que está findando os nossos dias, irmãos, você imploraria por mais tempo do Senhor? E eu pergunto, para que mais tempo? O que faria com tudo isso? Ah, Senhor, mais este ano, Senhor, mais este tempo. Para que eu estaria implorando mais tempo do Senhor, ao saber que viesse um mensageiro de Deus dizendo: olha, coloca a sua casa em ordem, porque você vai partir, você vai para a glória. Você imploraria ao Senhor mais tempo? E outra pergunta que nos traz a refletir também, meus irmãos: quanto tempo ainda nos resta? Quanto tempo que ainda nos resta? Algumas pessoas brincam comigo: poxa, você é um pastor novo. E eu sou sincero em dizer, mas eu fui bem mais novo, viu? E passa assim a nossa vida, irmãos, como um breve pensamento, conforme diz o salmista. O tempo, quanto tempo ainda nos resta? Você perguntaria isso para Deus: Senhor, quanto tempo tem ainda, hein? E sinceramente você gostaria de saber da resposta? Gostaria de saber quanto tempo que ainda resta? Sinceramente, meus irmãos, o rei Ezequias, ele não estava preparado quando chegou o dia. Não estava preparado. E Deus deixou bem claro: por que não está preparado? Você tem que colocar a sua casa em ordem. Coloca a sua casa em ordem. Quantos dias que ainda restam, irmãos, para nós vivermos, queridos? Quantos dias que ainda nos restam para vivermos, a saber, nessa vida tão passageira? E como que o rei Ezequias, irmãos, ele lidou com a notícia que iria morrer? Como que ele encarou essa verdade? O verso 2 vai dizer que Ezequias, ele virou o rosto para a parede e ali orou ao Senhor. Ele orou ao Senhor. Eu creio que quando temos um despertar em nosso entendimento, a saber que estamos caminhando para o inevitável, irmãos, e precisamos colocar nossa vida em ordem, nossa casa em ordem, eu acredito que é necessário colocar primeiramente em ordem a nossa vida de oração, e clamar ao Senhor. Ele virou o rosto para a parede, porque já estava de cama há algum tempo, e com isso ele clamou ao Senhor, implorou ao Senhor. E sabe, irmãos, uma coisa interessante, como ele clamou ao Senhor, neste momento ele estava implorando a Deus que lembrasse de como ele andou. Olha só o versículo 3, por favor. Ó Senhor, lembra-te de que andei diante de ti com fidelidade, com um coração íntegro, e fiz o que era reto aos teus olhos. Como temos andado com Deus, queridos? Ao saber que nós estamos indo para findar os nossos dias nessa terra, e nós teríamos também este argumento, assim como o rei Ezequias teve diante de Deus, ao dizer: Senhor, lembra-te que eu andei, ou de como eu tenho andado nos teus caminhos. Como nós temos andado nos caminhos do Senhor, meus irmãos? Nós meditamos, debruçamos em Hebreus 11, nessa jornada do jejum, e percebemos a diferença daqueles homens e mulheres na fé, que eles dedicaram suas vidas em andar com Deus, andar pela fé, andaram com o Senhor. E Ezequias, ele implorou a Deus para que desse a ele mais chances de vida, e uma das formas dele clamar a Deus, argumento contra Deus, a dizer: Deus, me dê mais dias de vida, foi o que? Senhor, lembra de mim. Ele implorou a Deus para que lembrasse de como ele andou. O Senhor sabe, Deus, como eu tenho andado na tua presença, Senhor. Como eu preciso, Senhor, colocar a minha casa em ordem. Como eu preciso, Senhor, acertar ainda algumas coisas. Eu tenho andado na sua presença. Eu tenho andado com o Senhor. Temos andado, irmãos, na presença do Senhor. Como você tem andado na presença do Senhor? Ao ponto que você já está certo e preparado para o dia em que aprove o Senhor chamar. Porque a verdade é, meus irmãos, um dia Deus dirá que é o suficiente. Um dia Deus dirá que é suficiente. Um dia Deus vai dizer: basta.
Já se cumpriu o seu propósito. A verdade é, irmãos, um dia Deus vai dizer, já é o suficiente. É o suficiente porque você já se converteu à vontade do Pai e viveu para a glória dEle e gerou frutos, e estes frutos estão permanecendo. Você andou na presença do Senhor, foi sensível ao Espírito Santo, colocou a casa em ordem, a casa está em ordem. É dizer, Senhor, eu estou preparado. Um dia, irmãos, o Senhor dirá, já é o suficiente. Eu creio, irmãos, que essa mensagem, ela se aplica tanto para os servos de Deus, para a igreja do Senhor, que um dia Ele dirá, já é o suficiente, como também para um ímpio, para um perverso, para o incrédulo, para aqueles que estão neste mundo que não se entregaram a Cristo, que não se entregaram ao senhorio de Cristo, que relutam contra a graça de Deus, que estão por si mesmos assumindo tamanha condenação. Ora, se não for para viver para glorificar a Deus, se não for viver intensamente para sermos luz deste mundo e sal da terra e testemunhas de Cristo, para que inutilmente está ocupando a terra, irmãos? Um dia Deus vai dizer, basta, chega, é suficiente. E olha, todos os dias, irmãos, seja aqui, perto de nós, em todo lugar, Deus está dizendo, um a um, já é suficiente. Já é suficiente. E como temos andado? O que nós iremos prestar contas ao Senhor, irmãos meus? Um dia em que o Senhor dirá, chega, já é suficiente. Já é suficiente, chega de ficar relutando. Chega de ficar com essa rebeldia. Chega com essa mesmice. Um dia o Senhor vai dizer, irmãos, que é suficiente. Seja você que frutificou na fé, seja aqueles que ficam relutando contra a vontade de Deus. Até quando, irmãos? Por isso que a palavra do Senhor também encontraremos nela alguns conselhos para a nossa vida, a fim de colocar nossa vida em ordem. E eu acredito que uma das referências tão lindas encontramos nessa passagem em Efésios 5,16. Remindo o tempo, porque os dias são maus. Ou seja, irmãos, para colocarmos nossa casa em ordem ou vivermos intensamente, nós temos que organizar o nosso tempo. Organize o seu tempo. Nós estamos, irmãos, cada dia sendo convencidos que nós não temos tempo. E nós estamos acreditando nisso. Aí nós temos que confrontar essa mentalidade. Por quê? O mesmo tempo que tem aquela pessoa que está frutificando, que faz tanta coisa em 24 horas, é a mesma coisa para aquele que está estagnado e que talvez se ocupa com tantas coisas, mas não frutifica nada, não tem propósito no que está fazendo, recebe ao mesmo tempo 24 horas. Qual a diferença de um para com o outro? A questão de organizar o tempo. Organizar o tempo. E a definição de remir o tempo, ou remindo o tempo, este remir significa ter poder sobre o tempo. Não é aquela mentalidade mundana, isso se aplica no mundo, irmãos. A vida leva eu. A vida me leva. Deixa as coisas acontecer por aí. Irmãos, misericórdia. É ter domínio sobre o tempo, resgatá-lo e usá-lo com sabedoria para as coisas que são verdadeiramente importantes. É ter domínio sobre o tempo. Isso se aplica, irmãos, muito mais que uma disciplina, é propósito. E para isso tem que mudar algumas coisas na minha própria maneira de pensar. Por exemplo, eu consigo ter tempo para aquilo que é importante. Eu preciso ter tempo para aquilo que é importante. É questão de organizar. O que eu não posso abrir mão, que outro não pode fazer por mim. Tem pelo menos algumas coisas que ninguém pode fazer por mim. Ninguém pode cuidar da minha espiritualidade. Se você orar, eu não vou crescer espiritualmente, ainda que eu precise das suas orações. Mas o diante de Deus, responder diante de Deus, é pessoal. Então eu preciso
ter a minha vida devocional. Você não pode fazer isso por mim, assim eu não posso fazer também por você. Isso é você. Ninguém pode fazer isso por mim. A ser o cônjuge para essa pessoa, ninguém pode ser o esposo. Para mim é precioso, sou eu. Este papel é meu, em todos os sentidos. A minha responsabilidade. Ninguém pode assumir esse lugar, nem deve. Ninguém pode ser pai para os meus filhos. Eu quero que ele tenha muitos amigos, mentores, discipuladores, mas pai é comigo. Eu não posso ser negligente. Eu não posso transferir isso a outro. Eu não posso deixar que eles se virem. Não, eu preciso me organizar meu tempo, porque pai é comigo. Ser pai é comigo. Tem coisas, irmãos, não podemos transferir para ninguém. O casamento é com você, os seus filhos é com você. Olha, quanto aos meus pais, eu tenho que honrar a vida deles. Ninguém pode fazer isso por mim. Eu tenho que honrar a vida deles. Eu tenho que honrar essa mãe, honrar esse pai. Eu tenho que honrar ninguém, eu não posso substituir isso. É o filho que deve honrar o pai. É o filho que deve honrar a mãe. Tem coisas, irmãos, que nós não devemos transferir a responsabilidade. E isso, irmãos, é uma questão de organização do tempo. É uma questão de prioridade. De organizar o nosso tempo. Remir o tempo, irmãos. Porque os tempos são maus. Os dias são maus. Nós temos que remir o tempo. Quando eu entendo que o dia não começa quando eu acordo. O dia começa quando eu vou dormir. O dia começa quando eu vou dormir, não quando eu levanto. Então, ao saber, olha, meu dia, vou começar bem meu dia. Ah, levantei com o pé direito. Ah, irmãos, não é isso, querido. É você dormir. O horário que você começa o seu dia é quando você vai dormir. Se você dorme 10 horas, 11 horas, entenda, eu vou começar o meu dia bem hoje. Vou dormir. Não é assim? Com uma boa noite de sono, você acorda pela manhã, renovado, e glorifica a Deus pelas misericórdias deles, pela misericórdia do Senhor. Você vê a criação do Senhor, ouve os pássaros cantando e te convida a louvar a Deus também. E você declara, conforme o salmista declarou no Salmo 118, versículo 24, este é o dia que o Senhor fez, para nos alegrar e regozijar nele. Este é o dia que o Senhor fez, aleluia! Mas seu dia não começa quando você acorda, mas quando você vai dormir. Isso muda tudo, irmãos. E você vive intensamente para a glória do Senhor. O que é prioridade? Organiza o tempo, queridos. Isso é estarmos preparados para o dia que o Senhor vem nos chamar. Porque nós não sabemos quanto tempo que nos resta, irmãos. O rei Ezequias não estava preparado realmente, mas o apóstolo Paulo, ele sim andou preparado ao Senhor. Olha só as palavras, uma das últimas palavras do apóstolo Paulo, registrada neste versículo. Pois agora estou pronto para ser oferecido, o tempo da minha partida está próximo. Nos ensina, irmãos, aqui nos traz um conselho de muita sabedoria. Viva como se fosse o seu último dia. Apóstolo Paulo, ele sabia que estava próximo para ser mártir. Era o momento em que ele iria, pela causa do Evangelho, ser morto. Ele sabia da sua sentença que estava para chegar. E ele foi realmente, irmão, preparado. Ele foi certo de uma coisa: completei a carreira, guardei a fé, combati um bom combate. Esse versículo que nós tanto amamos, né, irmãos? Eu combati um bom combate, completei a carreira e guardei a fé. Guardei a minha fé. Apóstolo Paulo estava preparado. Agora o rei Ezequias implorou a Deus por mais um tempo de vida, 15 anos, clamando: Deus, o que você vai fazer com mais tempo que o Senhor te dar? O que iremos fazer, irmãos meus? Se o Senhor nos conceder mais 5 anos, nós iremos haver alguma mudança que estamos vendo hoje? Se implorar ao Senhor por mais um ano de vida, o que vai mudar, irmãos meus? Qual é o propósito, Senhor, em nossas vidas? Viva como se fosse o último dia. É por isso que nessa noite, irmãos meus, nós podemos sair daqui decididos a uma coisa: o que eu preciso colocar em ordem na minha vida. Eu preciso tratar com uma pessoa uma ofensa, algo mal resolvido. Vai conversar isso quando? Ah, eu vou ter um tempo pela frente.
Como você tem certeza disso? Há ressentimento, algo no coração em que precisa ser tratado, há pecados que precisam, em nome de Jesus, deixar no altar do Senhor hoje, entregar na cruz, se arrepender totalmente. Será que você sairia daqui corajosamente, ao chegar na sua casa, beijar os teus filhos, a sua família e dizer o quanto ama? Ficaria alguma pendência, irmãos? O Senhor está nos dando mais uma chance de vida, irmãos, mais uma oportunidade, e nós não podemos encarar com a mentalidade, apenas mais um dia, vai começar mais uma semana, amanhã segunda-feira, segunda-feira, findando o mês, aí vem outro mês, e assim segue. Não é isso, irmãos, nossa vida não pode ser dessa maneira, mas sim vivermos intensamente com um propósito. Para isso é necessário uma mudança de mentalidade, principalmente diante dessa verdade que a Bíblia está dizendo uma coisa: um dia nós iremos passar deste mundo, iremos morrer, fisicamente, vamos passar, queridos. E essa palavra é muito linda, eu quero concluir em Romanos 14, versos 7 e 8. Porque nenhum de nós vive para si mesmo, nem morre para si, porque se vivemos, é para o Senhor que vivemos, se morremos, é para o Senhor que morremos. Quer pois vivamos ou morramos, somos do Senhor. Amém, igreja? Somos do Senhor. O mais importante, irmãos meus, é essa certeza: somos do Senhor. Eu sou de Jesus, a minha vida pertence a Ele, eu pertenço a Ele. Quer viver ou morrer, somos do Senhor, somos dEle. Vamos passar, queridos, assim como a geração desses reis que passaram, os discípulos passaram, a igreja primitiva passou, embora temos um testamento espiritual maravilhoso, que temos acesso em nossas mãos hoje, que a palavra de Deus inspirada, que nos abençoa tanto, mas passaram. Vai passar, irmãos, ainda que você receba tantos milagres da parte do Senhor. Isso não é para que você não continue buscando fé e não ter fé, não, mas é que você tenha uma fé em algo maior do que milagre. Porque um dia um homem já estava morto há 4 dias e Jesus o chamou, dizendo: Lázaro, venha para fora. A voz de Jesus ecoou lá na eternidade e trouxe o espírito de Lázaro de volta para o seu corpo. Aquele homem se levantou, removeram aquela pedra, aquele homem saiu daquele sepulcro vivo. Muitas pessoas se converteram através do testemunho, inclusive muitos judeus. Mas chegou um dia, seja a parte dos seus familiares ou amigos, sepultaram Lázaro, irmãos. Chegou um dia que teve que sepultá-lo de volta. Jesus, ele foi sepultado, mas ao terceiro dia ele ressuscitou, e ele está à destra de Deus Pai, intercedendo por nós. E não nos deixou órfãos, ele enviou o Espírito Santo para nos preparar para o encontro com Ele. É o Consolador que nos prepara as nossas emoções para enfrentar dias difíceis, a lidar com sofrimentos nessa vida, irmãos meus. Nos trouxe o Espírito Santo, nos deu o Espírito Santo como um selo. Ele que nos conforta, Ele que nos encoraja, Ele que nos prepara, queridos. Porque se vivermos, é para o Senhor que vivemos. Se morremos, é para o Senhor que morremos. Amém, meus irmãos? Se coloque de pé, por favor, meus queridos. Nós vamos ao Senhor em oração. Se você está junto à sua família, se una com ela agora. Caso não esteja com você aqui, se una também com um irmão ou irmã da fé,
Vamos estar juntos em um momento, queridos. Comece a orar. Nós vamos passar, irmãos meus. Isso para alguns é desesperador, para outros é uma esperança extraordinária, uma esperança maravilhosa. Precisamos entender, meus irmãos, que a maior promessa que o Senhor nos concedeu é a vida eterna. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. Viverá. Senhor, nos colocamos como família, na certeza que iremos passar, na certeza que o Senhor já nos preparou um lugar. Mas sabemos, ó Pai, que a nossa trajetória segue e queremos viver intensamente para o Teu louvor, para a Tua glória. Ore ao Senhor, queridos. Tenha o seu momento, continue orando, buscando ao Senhor. Quanto tempo mais você precisa e para quê? Se você fosse ter um argumento para dizer para Deus que precisa de mais tempo, por quais motivos seriam? Por quais motivos? Seria para evangelizar uma pessoa, fazer uma visita, para se posicionar e colocar em ordem a sua casa? Oh, meu Deus. Oh, Senhor. Ó Senhor Jesus, doce Espírito de Deus, glórias ao Teu nome, Jesus, glórias ao Teu nome, Jesus, seja exaltado o Teu nome, Pai. Obrigado, Senhor, por esta verdade, pela Tua palavra, Senhor, que nos sustenta. Obrigado, meu Senhor, porque vivemos para o Senhor, se morremos é para o Senhor. Obrigado, Senhor, porque ainda se findar nossos dias aqui na terra, é a certeza que viveremos eternamente para a glória do Senhor, na glória do Senhor. Mas enquanto não chegar esse dia, Pai, ajuda-nos a cumprir o propósito a qual o Senhor nos confiou. Liberta-nos de nós mesmos, Senhor, da mesmice. Nós precisamos, Senhor, remir o tempo, pagar um preço para ter tempo. Precisamos escolher as prioridades da nossa vida, colocar em ordem a nossa casa. Ah, meu Deus, meu Senhor, desperta-nos pela Tua glória, para o Teu louvor, Pai, em nome de Jesus. Meus irmãos, eu creio que a maior motivação para vivermos intensos, para vivermos com alegria, aproveitarmos o dia, aproveitarmos as oportunidades, é a certeza que vamos morrer. Essa pode ser a nossa maior motivação. Vai acabar, vai passar. Isso não é desesperador, isso é uma motivação. Vamos viver hoje, vamos viver para a glória de Deus. Amém, meus irmãos queridos. Vamos viver intensamente, queridos, se posicionar naquilo que está roubando nosso tempo, queridos. Sinceramente, irmãos, isso aqui está nos matando, irmãos. Como isso aqui está nos matando o casamento, matando nosso tempo, matando a nossa, até mesmo a chama está se esfriando, porque isso aqui leva-nos a consumir nosso
tempo, as distrações, vai nos consumindo, logo estamos apáticos, estamos frios e nem sequer com vontade de orar, irmãos. Aí não tem disposição para fazer as coisas em casa, não tem disposição para fazer um piquenique em família, não tem disposição para brincar com os filhos, não tem tempo para conversar entre o casal, porque isso que está nos matando, irmãos. 95% da população brasileira, um dado dessa semana, tem acesso à internet de alguma forma. Como isso está consumindo a nossa vida, irmãos, se nós não soubermos redimir o tempo, administrar, controlar, se nos controlar, irmãos, tornou uma pedra de tropeço para a nossa vida. Então remir o tempo, aproveitar o tempo é a certeza, eu vou morrer, vai passar, e como eu estou vivendo, tem que viver intensamente para a glória de Deus, para a glória do Senhor Jesus. Viver para a glória do Senhor Jesus. Vamos acender a Ele, irmãos, em oração e louvor. Vamos louvar o Senhor com essa canção. Eu chamo você a uma entrega do seu coração neste momento, em nome de Jesus. E enquanto cantarmos ao Senhor essa canção, eu quero pedir a você que caminhou nesses dias de jejum e oração, ou que vão continuar no propósito de jejum e oração, que você venha também aqui à frente, que nós vamos depois juntos orar e clamar ao Senhor juntos. Vamos louvar a eles, irmãos, em nome de Jesus. Toma-me, rendido estou aos pés da cruz, me encontrei, o que tenho te entrego, ó Deus. Vem limpar as minhas mãos, purificar meu coração, que eu ande em tudo que tu tens pra mim. Eis-me aqui, rendido estou. Eu sou teu e tu és meu, Jesus. Meus momentos e os dias meus, meu respirar e o meu viver, que sejam todos pra ti, ó Deus.
Glórias ao teu nome, Senhor. Eu quero chamar você que esteve nessa jornada de 21 dias. Vem aqui à frente, por favor, meus irmãos queridos. Alguns estiveram pela manhã e queremos orar agora com os nossos irmãos. Você que entendeu essa vocação, esse chamado para um tempo de consagração como igreja, pelo fortalecimento da fé. Queremos louvar a Deus pela sua vida. Você que entendeu esse propósito, queremos impulsionar para que você continue conforme o Senhor dirigir seu coração, conforme você entender de Deus. Glórias ao teu nome, glórias a ti, Jesus. Pediu ao pastor Valdemar. Pastor Valdemar, vem aqui orar, precioso. Vem mais aqui à frente, irmãos meus. Tem pessoas lá no corredor. Pode vir mais aqui, mais um passo para frente, se possível. Vamos unir todos aqui. Glória a Deus por esses irmãos que abraçaram essa causa, abraçaram esse propósito juntos. Glórias ao nome de Jesus. Pai, nós queremos te agradecer por este tempo que o Senhor nos capacitou, Senhor. 21 dias de uma jornada, Senhor, um mergulho na tua presença. Sim, Senhor, em meio aos desafios, em meio, Senhor, a provações muitas vezes, mas, Senhor, na tua presença, pela tua graça, pela força que vem de ti. Senhor, a tua palavra diz, e nós sabemos muito bem, sem ti nada podemos fazer. E até mesmo a resposta que demos a ti, Senhor, nestes dias de busca, de renúncia, Senhor, de coisas que vêm nos dominando, de coisas que vêm, Senhor, nos roubando a energia, que vêm nos roubando, Senhor, a alegria, muitas vezes nos distraindo. Sim, Senhor, dias de renúncia, Pai, do nosso próprio eu, matando o nosso ego, nosso orgulho, declarando para nós mesmos que nós não somos de nós mesmos, nós somos do Senhor. Ah, Senhor, declarando que a nossa fé está em Ti e não em nós. Não é pela nossa força, mas é pelo Teu Espírito, é a capacitação que vem de Ti. Pai, obrigado pela força que veio do Senhor, para cada um aqui, Senhor, para aqueles que se empenharam nestes dias de busca. Sim, Senhor, deram o melhor de si na tua presença, para dizer, Senhor, eu preciso de ti. Senhor, fortalece a minha fé é pequena, mas está diante de um Deus grande. Ah, Senhor, fortaleça a minha esperança, a minha alegria, renova, Senhor, mesmo a alegria da salvação. Pai, eu creio que homens, mulheres, crianças, adolescentes, idosos, jovens, ó Deus, todos, ó Deus, nessa jornada, receberam uma porção especial do céu, ó Deus amado, nestes dias. Pai, nós te pedimos, fortaleça-nos a fé, Pai, que não venhamos perder aquilo que o Senhor nos deu, que não venhamos, ó Deus, nos distrair, ó Deus, em relação àquilo que o Senhor nos revelou, em relação àquilo que o Senhor nos ministrou nestes dias, mas que saiamos destes 21 dias mais fortes, ó Deus amado, mais fortes, mais fortalecidos, mais preparados para os dias que virão, mais preparados para a volta do Senhor, mais preparados para a missão que o Senhor nos deu, mais preparados, ó Deus, para sermos testemunhas de Cristo nessa terra, Senhor, mais preparados para o encontro glorioso com o Senhor Jesus. Ah, meu Deus, continua a falar conosco, continua a se revelar a nós, Pai, que o Senhor possa mesmo continuar nos encorajando a permanecermos. Encerramos como igreja 21 dias de jejum e oração, mas não paramos de jejuar, não paramos de orar, nós permaneceremos na Tua presença, Senhor. Levanta homens e mulheres aqui, Pai, com o ministério do jejum, o ministério da oração, sim, Senhor, se rendendo a Ti cada vez mais, em tempo, investindo, Senhor, a seu dia, a sua semana, investindo, Senhor, no Teu reino, em nome de Jesus, Pai, em nome de Jesus. E se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, buscar a minha face, jejuar e orar, ah, Senhor, e clamar a Ti, diz a Tua palavra,
o Senhor ouvirá dos céus, o Senhor responderá, o Senhor, ó Deus, proverá, o Senhor abrirá portas, o Senhor fará milagres. Senhor, nós te louvamos, porque o Senhor já tem feito milagres, e há de ser testemunhado ainda muitos feitos gloriosos do Senhor, pelos frutos desta jornada, em nome de Jesus, amém. Aleluia, vamos declarar: eis-me aqui, Senhor, rendido estou. Eis-me aqui, Senhor. Vamos declarar mais uma vez, queridos, com todo o nosso coração. Todos os irmãos aqui na frente, toda a igreja, declare uma só voz. Essa é uma razão de pedirmos mais dias de vida para Ti, Senhor. Essa é uma razão para pedirmos mais dias de vida, Senhor. Deixe-nos viver mais, Senhor, para vivermos para a glória do Senhor. Esse é o propósito, Senhor, que pedimos mais dias de vida. Eis-me aqui, eis-nos aqui. Declare, queridos. Rendido a Ti estou. Rendemos a Ti, Senhor. Faz, Senhor. Faz o Teu querer em nossas vidas, Senhor. Aleluia. Se nas Suas mãos, receba a bênção do Senhor, meus irmãos queridos. Igreja amada, que a graça a qual tanto precisamos e precisaremos para viver intensamente todos os dias de nossas vidas. A graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e o amor do nosso Deus, nosso Pai, e as consolações do Espírito Santo continuem sendo derramadas sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre a igreja do Senhor. Que assim seja hoje e assim seja para sempre. Amém e amém. Vamos na paz, irmãos. Deus abençoe em nome de Jesus, querido.